entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal elevo, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, Senhor, tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Com todo carinho e amor, bem-vindos! Estamos em momento atípico, nosso templo em Santos, com tanta alegria, receberia todo o distrito do litoral presencialmente. Isso já estava agendado. Ok, estamos fazendo via internet. De qualquer forma, com grande prazer, Pastor Flávio acolhe esta reunião. Parabéns à Federação das Sociedades Metodistas de Homens, parabéns a cada igreja, parabéns a cada sociedade, parabéns a cada homem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que a acolhe, que a conhece, que pratica e ensina a palavra da verdade. Eu tive a grande alegria de participar alguns aninhos atrás de um encontro nacional da Confederação Metodista de Homens, Teresópolis. O presidente era o Bidênigo. Ok. Lá eu pude participar, mexer com música. E esta meditação eu entreguei lá, resumidamente. Eu lembro agora, 1 Coríntios 13, 4 a 9. Geralmente os homens não são tão emocionais como as mulheres. Mas a todos ou a todas, nós aplicamos este ensinamento quando 1 Coríntios 13 fala do amor não como dom, não é dom. E se algumas Bíblias têm esse subtítulo, não é correto. Ele fala assim: mostro a vocês um caminho sobremodo excelente. Esse texto apresenta 16 qualidades do amor. Nenhuma delas é meramente um sentimento. Todas elas denotam postura, atitude, ação. E assim nós lembramos como o amor de Deus que está em nós, e Deus manda que nós amemos, não é você ficar esperando, eu quero sentir
muita ternura, não vai sentir nada. Ou pode até sentir como subproduto, mas a atitude de tudo crer, tudo suportar, a atitude de não ser levado para pecados, atitude de obedecer. Tudo que se fala do amor em 1 Coríntios 13 é o caminho que você escolhe. Assim como eu posso escolher um caminho errado, eu posso escolher um caminho certo. De modo que o amor é uma decisão, é atitude. Eu amo porque quero. Ainda que eu não morra de paixão por um inimigo ou por uma pessoa desagradável, meu dever é amar o inimigo, é amar quem quer que seja. Isso é uma atitude de dádiva, acolhimento, abraço, quem sabe algum presente, para demonstrar a minha atitude por alguém que Deus ama e que eu devo amar também. Deus abençoe os homens do Distrito Litoral. Deus abençoe a Federação de Homens e assim continuemos na nossa jornada aprendendo a amar, aprendendo a louvar o Senhor com a nossa obediência. Amém. Numa de nossas igrejas, lá em Minas Gerais, o Bento se converteu e ele ficou alegre demais. Mas ele era da roça, não conhecia a doutrina. Quando Deus abençoava, o Bento gritava: eita, vou tirar, eita, vou
rotina é muita alegria, demais da conta, tô feliz na roça, paguei minha conta, Jesus curou meu calo do pé. Eita rotina, não deixo Jesus, de jeito maneira, tô indo pro céu, o mundo é bobice, uai, sou que bênção, Jesus veio aí. O pastor preocupado deu um sapato pra ele. Vê se você se comporta, vai vir o pastor do Rio de Janeiro. Quando o pastor chegou e pregava a unção divina, nem esqueceu dos sapatos e gritou bem alto: eita rotina, é muita alegria, demais da conta, tô feliz na roça, paguei minha conta, Jesus curou meu calo do pé. Eita rotina, não deixo Jesus, de jeito maneira, tô indo pro céu, o mundo é bobice, uai, sou que bênção, Jesus vem aí. Olá, graça e paz a todos e todas. Meu nome é André, sou pastor na Igreja Metodista em Cubatão. Estou aqui como representante dos homens daqui da nossa igreja. Desde já eu quero agradecer pelo convite do nosso presidente da Federação de Homens, Mário. Agradecer pelo privilégio de poder participar desse evento distrital de homens aqui no litoral. Para nós é uma honra estar junto com os irmãos nesse evento. E antes de eu orar pela vida do pastor Israel, que vai estar trazendo a mensagem para nós no dia de hoje, eu queria deixar um versículo da Bíblia para a nossa reflexão, que está em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós deparamos com esse versículo, eu entendo que todas as coisas, sejam boas ou ruins, elas estão nas mãos do nosso Deus. Elas estão no controle do nosso Deus. Que nós possamos entender que as nossas vidas estão no controle da mão desse Deus, o Deus ao qual nós adoramos. Vamos orar pela vida do pastor Israel. Que você possa orar junto comigo, onde você estiver. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo que está acontecendo e o que há de acontecer. Te agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Israel, que eu creio, ó Deus, que quando o Senhor o chamou, quando o Senhor escolheu para trazer a mensagem para nós, o Senhor já falou com ele aquilo que ele precisava transmitir para nós. Então, Deus, venha falar conosco através dessa mensagem e abençoa desde já, Pai, os projetos do pastor Israel, a sua família, seu lar. Abençoa, Deus, a vida dele, Deus. Que ele possa ser boca profética do Senhor nesse evento, Pai. Nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desde já eu já passo a palavra para o pastor Israel, crendo que Deus falará conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querido homem metodista, queridos irmãos da Sociedade de Homens da Igreja Metodista, que privilégio estar com vocês hoje, trazendo a palavra para vocês. Eu quero agradecer ao nosso irmão querido Mário pelo convite e agradecer a toda a Sociedade de Homens pelo privilégio de servir vocês com a palavra de Deus nesse tempo tão precioso
de sermos igreja, mesmo distantes, de sermos um só corpo, de estarmos juntos num só espírito, numa só fé, ainda que distantes. Eu tenho o costume de dizer em nossa igreja que estamos distantes, porém juntos. Eu quero trazer uma breve reflexão ao seu coração, ao seu espírito, em nome de Jesus. E o tema dessa breve reflexão é 5 homens e apenas um destino. 5 homens, um destino. Eu quero então convidar você, querido irmão, a abrir conosco a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18, verso de número 21. Apenas vamos ler esse versículo, Êxodo, capítulo 18, verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eu quero ler também o verso 22, então será o 21 e o 22. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Eu quero ter um tempo de oração juntamente com você antes de expormos as Sagradas Escrituras. Feche seus olhos, oremos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, em tudo te agradecemos, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós. Se estamos aqui é porque o Senhor tem provido as nossas vidas. Te louvamos e te bendizemos e te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, pela tua provisão. Abençoa-nos, ó Deus, com a clareza das suas sagradas escrituras. Dá-nos espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de entendimento, para que assim, Senhor, ao receber do Senhor e do teu Santo Espírito clareza, entendimento, conhecimento e revelação, possamos viver de acordo com a tua palavra, que possamos ser conhecidos, bem-aventurados diante do Senhor e do mundo, como aqueles que praticam as sagradas palavras desse livro. Te louvamos e em tudo te agradecemos. Fala conosco, se necessário, usa minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Então eu fui desafiado a trazer uma palavra sobre discipulado para esse tempo, e eu pensei nessa temática de 5 homens e um destino. Nós pegamos um texto aqui muito conhecido e muito utilizado sobre discipulado, que é o conselho do sogro de Moisés, se eu não me engano, Jetro é o nome dele, conselho de Jetro para Moisés, para como ele pudesse trabalhar com aquele povo todo que precisava de ser cuidado. Então fica muito claro aqui que Deus levantou a vida de Moisés para cuidar de outras vidas. Só que Moisés estava vendo que o trabalho, a demanda era muita gente, muitos problemas, muitas coisas para serem cuidadas, muitas tarefas a serem feitas. Então, Jetro dá esse conselho a Moisés, dá essa orientação a Moisés e dá essa orientação para mim e para você hoje como igreja, para mim e para você como homem de Deus, para cada um de nós. E ele diz o seguinte: procurem então dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. E aí nós vemos uma base muito forte para a distribuição também do cuidado em grupos. Os grupos de discipulado, grupos de pastoreio, grupos de cuidado. Fica muito claro aqui que Moisés separou esses homens para essa tarefa de cuidado em grupos, em equipes. Porque discipulado é isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, aliás, é acostumado com a linguagem inclusiva na igreja, mas meu irmão, discipulado é isso, é desenvolvimento.
O discipulado faz com que a gente se desenvolva a nós mesmos, faz com que a gente também desenvolva outras pessoas, desenvolva equipes. O discipulado é o desenvolvimento de Cristo em outras pessoas, é a formação de Cristo em outras pessoas. Discipulado nada mais é do que você, um cristão mais habilitado, mais capacitado, mais maduro, pega aquele neófito da fé e traz ele para o desenvolvimento, a plena estatura de Cristo. Você vai fazer ele chegar até onde você chegou, e para que ele também possa ir mais longe do que você chegou. Então Moisés faz essa repartição, é como no conselho de Paulo também, lá em Gálatas capítulo 4, verso 19, Paulo diz para aquela igreja: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em cada um de vocês. O discipulado, ele é isso, ele nos separa em grupos, nos separa em equipes, para que possamos fazer com que Deus, através de Jesus Cristo e do poder do Espírito, seja aí transferido, implantado, para transformar a vida das pessoas no interior de cada uma delas. Então, por que eu dei esse tema, 5 homens e um destino? Porque eu quero rapidamente aqui falar de 5 homens que tiveram o poder de mudar o destino que foi dado a eles. Então eu quero começar aqui, meu irmão, minha irmã, dizendo que é importante nós falarmos sobre o exemplo desses 3 homens e depois a gente entender por que nós temos que fazer isso, por causa que o discipulado, ele gera essa transformação de destino, esse desenvolvimento que altera, que transforma a rota das nossas vidas. Então, meu querido irmão, o primeiro homem que eu quero comentar aqui é Abraão. E eu quero falar que Abraão foi um homem chamado, porém foi um homem provado. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, que Abraão foi tirado de uma cidade de idolatria e chamado por Deus para ser o pai da fé, para ser o precursor de uma grande nação. Então ele andou com Deus, ele não andou com Deus em ruas aveludadas, ele não andou com Deus em ruas asfaltadas de facilidade, mas ele andou com Deus numa estrada íngreme da obediência. Abraão não foi um homem perfeito, como a gente sabe. Se você conhece a história, você vai ver que Abraão não foi um homem perfeito. Muitas vezes ele cometeu as suas falhas por ter tentado nessa estrada íngreme pegar atalhos. Ele tentou se desviar da rota. No entanto, Abraão sempre voltava para Deus. E meu irmão, aliás, preste bem atenção, me perdoe mais uma vez pela linguagem inclusiva. Abraão, ele representa todos os homens que Deus chama e que querem caminhar de qualquer jeito. Abraão representa todos os homens que Deus chama e querem caminhar do seu jeito. Então, meu irmão, querem caminhar do seu modo e depois acabam descobrindo que a melhor maneira de caminhar não é de qualquer jeito, não é do seu jeito, mas é caminhar do jeito de Deus. Então é isso que Abraão representa para nós. O pai da fé ensinou que o único jeito de caminhar é obedecendo a Deus em fé. O segundo homem que eu quero falar, meu irmão, minha irmã, é sobre Isaac. E eu quero falar aqui que Isaac foi um homem manso, abençoado em meio à crise. Isaac foi um homem manso e abençoado em meio às crises ou à crise. Se você pegar o texto de Gênesis capítulo 26, do verso 12 ao verso 14, você vai ver que Isaac foi um jovem crente. Antes, no contexto histórico, você vai ver que ele se casou dentro da vontade de Deus. Isaac orou por sua mulher durante 20 anos. Isaac foi pai de filhos gêmeos, como a história nos lembra. E assim como qualquer pai, ele teve fraquezas na área familiar. Ele teve que sofrer porque tomou decisões erradas. Você vai ver que ele tinha Esaú e Jacó. Então você vai ver, meu irmão, minha irmã, que ele tomou algumas decisões erradas como pai, por gostar mais de um.
do que do outro, você vai ver que ele teve essas fraquezas. Mas, meu querido irmão, quando todos estavam olhando para a crise, ele semeou no deserto e Deus prosperou ele. Gênesis 26, você vai ver que aonde Isaac plantava, na terra mais seca, mais infértil, ali Deus prosperava, e depois aterravam os seus poços, tiravam as suas plantações, ele ia para um lugar pior ainda, e ele prosperava. E o que isso representa para mim e para você hoje? Isaac representa, meu querido homem de Deus, ele representa um tipo de homem que nasceu cumprindo toda a vontade de Deus, mas que durante a sua vida cometeu muitos erros, como aqueles a quem ele amava e com a sua família, porém, nunca desistiu de Deus. Isaac representa um homem que nasceu cumprindo a vontade de Deus, mas que durante a sua vida de cristão, digamos assim, contextualizando, ele cometeu erros com quem ele mais amava, sua família, porém, nunca desistiu de Deus. Então, meu querido, preste bem atenção, nunca se esqueça de Deus. Porque só Deus, em meio às crises que nós vivemos, pode nos fazer prosperar. Então veja bem, Abraão, ele teve as suas dificuldades e as suas decisões mudaram o seu destino. Isaac teve as suas dificuldades, porém as suas decisões mudaram o seu destino. Terceiro homem que eu quero trazer para a nossa reflexão é Jacó. Falamos de Abraão, falamos de Isaac, agora eu quero falar de Jacó. E aqui eu quero falar que Jacó era um homem duro de coração que se rendeu a Deus. Um homem duro de coração que se rendeu a Deus. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 32, do verso 24 ao verso 30. E aí eu quero mencionar esse texto, mas eu quero trazer um pouco do contexto de Jacó. Jacó foi escolhido por Deus desde o ventre. Jacó mentiu para o seu pai, Jacó traiu seu irmão e precisou fugir da sua casa para ser poupada, sua vida ser poupada. Jacó tinha promessas, mas Jacó não tinha conversão. 20 anos depois do Val de Jaboque, ele teve um encontro pessoal com Deus. A Bíblia vai dizer isso no texto de Gênesis, capítulo 32, do verso 24 ao verso 30. Então ali Deus lutou com ele, as escrituras afirmam, quebrando a sua resistência, quebrantando o seu coração endurecido, transformando sua vida toda, transformando a sua essência. Deus toca na articulação de sua coxa, Deus deixa ele manco, e às vezes é necessário, meu irmão, Deus nos tocar para que a gente se renda. Quantos homens existem que caminham na presença de Deus há anos, nasceram em bons lares e frequentam a igreja, é um bom homem, mas ainda não deixou Deus tocar a sua vida. Sabe, meu querido, talvez você que está me ouvindo ainda não deixou Deus quebrantar o seu coração, ainda não sentiu aquele toque, sabe, ainda não teve aquele encontro verdadeiro e pessoal e íntimo com Deus. Porque, meu querido, ao exemplo de Jacó, quando Deus nos toca, a nossa caminhada muda. Jacó era um homem que caminhava normalmente do seu jeito, mas após Deus tocar a sua vida, ele passou a caminhar de uma forma diferente, mas de uma forma que agradasse ao vivo Deus. Então Jacó representa para nós hoje, Jacó nos fala de um homem, um cara que nunca quis nada com nada, metido a esperto, que passou a perna no pai, passou a perna no irmão, puxou o tapete do irmão, e sempre quis se dar bem na vida sem Deus. Jacó representa esse homem malandro, esse homem esperto, que sempre quis se dar bem na vida sem Deus, sempre quis dar o seu jeitinho, até que um dia Deus toca na vida dele, e ele se rende totalmente. Então, Jacó é esse terceiro homem.
que teve o seu destino alterado pelo Eterno, que teve o seu destino alterado por um toque profundo, por um toque íntimo de Deus. O quarto homem, meu querido, que eu quero falar para você nesse dia, o quarto homem é José. E eu quero dizer que José, esse José do Egito, José foi um homem fiel a Deus e fiel ao seu sonho. E aqui eu quero mencionar Gênesis 49, verso de número 22. José foi esse homem fiel a Deus e fiel ao sonho que Deus deu a ele. E aqui eu quero iniciar um pouco do contexto da história de José. José foi um homem fiel a seu pai, fiel ao seu patrão. Todos os chefes ou patrões que ele teve, ele foi fiel. E acima de tudo ele foi fiel a Deus. José foi fiel no pouco e José foi fiel no muito. José foi fiel na adversidade e José foi fiel na prosperidade. José foi fiel nas vacas magras e José foi fiel nas vacas gordas. José preferiu a cadeia ao invés de ser prisioneiro do pecado. Olha que interessante isso, meu querido. José foi fiel a ele mesmo, a sua consciência, fiel a tudo que Deus colocava ele para que executasse, para que administrasse, e José preferiu a cadeia ao invés de ser escravizado pelo pecado. Quando a mulher de Potifar, você deve conhecer a história, o acusa de abusar dela, José é preso. Mas José não quis ceder aos caprichos dessa mulher. Ele preferiu a cadeia, as grades, a cela fria, do que ser escravizado pelo pecado. Então, meu irmão, José foi um homem que olhou para a vida como os olhos de Deus. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 50, verso 20. Ele era alimentado pelos seus sonhos e era fortalecido pelo poder de Deus. Ele olhava para a vida com o olhar de Deus. José foi bênção para a sua família e José foi bênção para o mundo. Você vai ver que o que José acumulou no Egito serviu a outras nações. Ele não só foi bênção para a família dele, como Deus levantou ele também, para aquilo que ele acumulou na grande fome, pudesse ajudar outras nações. Talvez você me pergunte, tá bom pastor, José foi um cara legal, bacana, também foi chamado de Zafenate Paneia, o solucionador de crises. Mas meu querido, preste atenção, o que José representa para nós hoje? José representa homens sonhadores, como eu e você, homens que não desistem dos seus sonhos, homens que não desistem de seu Deus, homens que impactam pessoas, não só o seu ambiente familiar, mas que estão impactando o mundo, estão influenciando o mundo. É esse tipo de homem que José representa para mim e para você. Sabe, meu querido, será que você ainda tem valorizado os sonhos que Deus tem para a sua vida? Cada um de nós, homens, temos muitos sonhos pessoais. Mas será que você está valorizando o sonho que Deus sonhou com você nele? O sonho que Deus colocou em você para Ele? Nós muitas vezes queremos usar Deus para realizar os nossos sonhos. Mas será que como homens, nós temos sido usados por Deus para realizar? Será que nós temos sido instrumentos de Deus para realizar os sonhos de Deus? Então aqui, meu querido, nós falamos até agora sobre 4 homens: Abraão, Isaque, Jacó e José. Falamos sobre 4 homens: Abraão, Isaque, Jacó e José. E aqui eu quero falar do 5º homem, se é que podemos dizer assim.
E o quinto homem que eu quero mencionar esse quinto homem sou eu e é você. E eu quero dizer que esse eu e esse você são os homens a quem Deus procura. João capítulo 4, verso 23, vai dizer que Deus procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Lembrando que o tema dessa nossa ministração é 5 homens e um destino. Abraão teve o seu destino alterado pelas suas decisões. Isaac teve o seu destino alterado pelas suas decisões. Jacó teve o seu destino alterado pelas suas decisões. José teve o seu destino alterado porque se manteve fiel às suas decisões. E agora, eu e você, como homens de Deus, em pleno século 21, Deus está procurando homens como eu e você, que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, meu querido, durante muitos anos, Deus procurou homens para escrever a sua história. Deus procurou homens para escrever a história dele nessa terra. E hoje ainda a Bíblia afirma que Ele continua procurando por mim e por você. E Jesus deixou claro isso, que o Pai ainda procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Será que Deus tem encontrado a mim? Será que Deus tem encontrado você, meu irmão? Será que Deus tem nos achado? Será que Ele pode olhar para nós como discípulos, a quem Ele pode confiar a sua missão, confiar as suas ovelhas, assim como Ele disse para Pedro: Pedro, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Não porque Pedro tinha um cargo eclesiástico, mas porque Pedro tinha um coração sacerdotal, porque Pedro tinha um coração pastoral, porque Pedro era um pastor de coração e não de título e não de ofício, porque Pedro estava sendo orientado a cuidar de quem Jesus amava, as vidas. Então, meu querido, Jesus deixou claro. E para que é que Deus nos procura, pastor? Por que Deus nos procura? Por que Deus está nos procurando? Qual é o interesse de Deus na nossa vida? E aí, meu irmão, eu quero dizer para você que o desejo de Deus e por que Deus nos procura é simplesmente para mudar o nosso destino, o meu destino, o seu destino, e para mudar o destino de alguém. Simplesmente para isso. Deus nos procura para mudar o nosso destino e nos fazer instrumentos de mudança do destino de outras pessoas. Lembra do tema da nossa ministração? 5 homens e um destino. Então, meu querido, eu quero dizer para você que Deus nos procura simplesmente para mudar o nosso destino e para nos usar para mudar o destino de alguém. E qual é o perfil do homem que Deus procura, pastor? Qual é o perfil do homem que Deus usa para mudar o destino desse homem? Qual é o perfil do homem que Deus procura para mudar o destino de outros homens e de outras pessoas? E aí eu quero repetir aqui o que nós lemos lá no início, em Êxodo 18, 21. Quais são os homens que Deus está procurando? Deus está procurando, primeiro, homens capazes. E não que essa capacidade seja de nós, mas essa capacidade nos é dada pelo Espírito Santo. Deus está procurando homens tementes a Ele. Deus está procurando homens de verdade. Porque se existem homens de verdade, também existem homens de mentira. E eu não estou falando de uma questão de gênero, eu estou falando de uma questão, não estou falando de uma questão de masculinidade e feminilidade, eu estou falando de uma questão de atitude de homem. E Deus está procurando homens que odeiam a avareza. Porque, meu querido, aliás, essa questão da linguagem de gênero está permeando toda a nossa fala aqui. Me perdoa, por favor, no final, tenha misericórdia de mim. A gente nem sempre fala só para um grupo específico, né? Então, me perdoe. Mas homens capazes, homens tementes a Deus,
homens de verdade, homens que odeiam a avareza. O currículo de Deus não pede homens perfeitos. O currículo de Deus não pede homens com superpoderes ou super-homens. O currículo de Deus não exige homens de ferro. Mas o currículo, Deus pede homens decididos. Deus pede homens convictos. Deus pede homens dispostos a serem tocados, a serem moldados pelo poder e pela graça dEle. O nosso destino pode ser hoje mesmo dos homens de Deus do passado, que com as suas decisões de caminhar com Deus, de viver aquilo que Deus quis, aquilo que Deus quer, de viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, o nosso destino pode ser mudado, e também podemos ajudar a outros através do discipulado, através de Cristo, a ter o seu destino também alterado e mudado. E aqui eu quero concluir, querido irmão. Quantos de nós nos encontramos com alguém a quem a gente já não vê há algum tempo e ouvimos ainda que por educação a seguinte expressão: ô fulano, você não mudou nada, hein? Você não mudou nada, hein? Faz tanto tempo que eu te vejo, você não mudou nada. Cada um de nós convive com pessoas, compartilhamos experiências e experimentamos coisas. E tudo isso faz com que a gente mude. Tudo isso. Como diz aquele provérbio, que quando o homem entra no rio para se banhar, ele sai e ele volta um tempo depois, o homem já não é mais o mesmo. E o rio também não é mais o mesmo. Porque a água é corrente e o homem que foi e voltou já é outro também. Tudo que a gente vive, convive, partilha e compartilha, faz com que a gente muda. Somos seres humanos flexíveis, e ser flexível é aquele que muda, quando considera adequado mudar. Então, meu querido homem de Deus, servo do Altíssimo, Deus te trouxe hoje, nesse encontro distrital, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para mudar o seu destino, como o destino desses homens que eu citei foi mudado por Deus. Jesus Cristo nos mostrou que isso é possível. Deus pode mudar o seu destino. Eu não sei como anda a sua vida, mas Deus sabe. Eu não sei como anda a sua família, mas Deus sabe. Eu não sei como anda a sua empresa, os seus negócios, as suas finanças, mas Deus sabe. E eu quero dizer para você que Ele tem todo o poder em suas mãos para mudar o destino da sua vida, o destino da sua casa, o destino da sua empresa, o destino financeiro que você tem. Deus te trouxe aqui para mudar o seu destino, como o destino desses homens que eu citei. E é possível sim, ser o homem segundo o coração de Deus. Ainda que essa mudança seja a longo prazo, ainda que essa mudança não seja no estalar de dedos, é possível sim ser um homem segundo o coração de Deus. Mas nós precisamos deixar e permitir que Deus nos transforme. Muitos não acreditam em mudanças. Haja visto que eu já ouvi muito ditado que lobo troca o pelo, mas não troca o vício. Eu não sei se você já ouviu esse ditado. Muitos não acreditam em mudanças. Outros resistem às mudanças. Outros têm medo das mudanças, mas eu quero afirmar aqui, para a gente concluir, que mudanças têm o poder de mudar o nosso destino, e é para isso que elas devem acontecer, é para isso que as mudanças precisam acontecer na nossa vida, elas precisam ser, para que as mudanças
aconteçam na nossa vida de uma forma positiva, elas precisam ser duradouras e consistentes. Porque as mudanças que não são duradouras e consistentes, elas são mudanças superficiais. Elas são mudanças passageiras. E para que as nossas mudanças possam ser duradouras e consistentes, para que o nosso discipulado possa ser duradouro e consistente, nós temos que elevar os nossos padrões ao padrão divino. O padrão tem que ser o de Deus. Nós temos que mudar as nossas convicções. E não adianta só mudar os nossos argumentos. Não adianta você mudar o seu padrão, colocar o padrão de Deus, se você não mudar a convicção que pode mudar e que pode atingir o novo padrão, o padrão que Deus almeja. Eu quero dizer que você tem que mudar as suas estratégias e mudar os seus hábitos, porque, como a gente sabe, desempenho vai gerar resultado, e a melhor estratégia é o modelo. E qual é o modelo que Deus deixou para nós? Jesus Cristo. Tenha um desempenho como o de Jesus Cristo, seja um imitador de Jesus Cristo, eleve o seu padrão ao padrão de Deus, e essa mudança, essa transformação, ela vai ser duradoura e ela vai ser consistente, porque o modelo, a forma é boa, aquele que é o exemplo a ser seguido é perfeito. E aí eu quero concluir dizendo para você, querido irmão que nos ouve, que na vida muita gente sabe o que tem que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabe que tem que fazer. Eu vou repetir isso. Muita gente sabe o que tem que fazer, mas na vida poucos são aqueles que realmente fazem o que deve fazer realmente e o que tem que fazer realmente. Poucos são os que colocam em prática. Poucos. Poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Porque só saber não adianta. Só saber não é bastante. Nós temos que agir para que o nosso destino não seja fadado ao fracasso, para que o nosso destino não seja fadado à destruição, ao distanciamento do plano e do propósito de Deus para nós. Meu querido, saber que tem que mudar só não adianta. É necessário agir para que a nossa vida seja transformada. Saber só que o mundo precisa de Deus, aquele seu amigo do futebol, aquele seu amigo da tua empresa, aquele seu familiar, saber que ele precisa de Deus só não adianta, não basta. É necessário você agir. Eu tenho dito isso para alguns amigos, que quem descobriu as desculpas não consegue fazer mais nada. Abraão não deu desculpas, Jacó não deu desculpas, Isaac não deu desculpas, José não deu desculpas, eles agiram. E o que Deus espera de mim e de você não é nada menos que isso. Que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, vivendo a vontade dele para nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que ele continue conosco em todo o tempo. Graça e paz, irmãos. Chegamos ao final de mais um culto realizado pela Federação de Homens da Terceira Região, agora no Distrito Litoral, e que Deus possa realmente ter abençoado a sua vida através da ministração da palavra do reverendo Flávio e também do reverendo Israel. Que Deus possa continuar falando ao seu coração e que você, homem valoroso, possa ser uma referência na sua igreja e em todo lugar que você estiver, você possa fluir o amor de Deus, fluir a glória de Deus através da sua vida. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua igreja, que Deus possa continuar abençoando o seu pastor, que Deus possa continuar abençoando o seu ministério. Amém? E nós possamos, nesse momento, então, receber a bênção de Deus através do reverendo Henrique Leal, que é o pastor e assessor episcopal junto à Federação de Homens da Terceira Região. Amém? Que Deus abençoe a todos.
Graça e paz, irmãos, irmãs. Que bom estar com vocês, que bom esse tempo de culto. Agradeço ao pastor Flávio, agradeço ao pastor Israel, que palavra de bênção, que palavra abençoada e abençoadora. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, abençoando o Distrito Litoral, que Deus continue presente na vida dos homens aí do Distrito do Litoral. Louvamos a Deus por esse tempo de culto, tempo de gratidão a Deus, tempo de encontro, mesmo que virtual, é tempo de encontro. Que Deus os abençoe, que tenham aí uma semana de bênção, uma semana de vitória com muita saúde. Muito obrigado por você que está aí conosco, compartilhando nesse tempo de distanciamento, mais um tempo que o Espírito Santo está presente conosco a todo o tempo e nos dando essa possibilidade de estarmos juntos, mesmo à distância. Que Deus os abençoe. Agradeço ao pastor Flávio, muito obrigado pelo apoio, obrigado pela acolhida e obrigado também ao pastor Israel mais uma vez pela palavra. Que Deus os abençoe. Vamos receber a bênção? Que a bênção do Deus Trino, a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém? Um grande abraço, fiquem na paz.